30 de março de 2026, ao vivo, segunda-feira, início de mais uma semana, março já acabando, por incrível que pareça, já estamos no fim de março. Oi Marta, querida, Igor, querido Igor, tá aí também, que bom dia. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Vida Feliz. Luiz Martins, queridão, outro amigo muito querido, Luísa, Lourdes Valéria, que bom que vocês estão por aí, Marcelo Nunes, meu primo, neto querido. E vamos lá, gente. Nosso tema, meu amor, Mariângela, bom dia. Muito bom ter vocês, a presença de vocês que conseguem estar ao vivo, vocês que vão ver depois também. A minha alegria, a minha gratidão. Então vamos lá, gente, vamos para o nosso tema de hoje, que o tema é analisando o teor das nossas conversas. Oi Rosa, querida também, por aí, esse casal que eu amo demais. Analisando o teor das nossas conversas. Isso é uma coisa também importante dentro do nosso padrão de vida. É muito bom que a gente esteja sempre muito atento, pensando em tudo que a gente faz, porque todas as nossas ações, elas geram consequências. Então hoje eu resolvi falar sobre isso. Qual é o teor das nossas conversas, das nossas conversações, do que nós tratamos com as pessoas ao nosso redor? Isso é uma coisa absolutamente natural. Conversar é algo absolutamente natural, necessário até para uma boa convivência entre as pessoas. É preciso que haja essa comunicação constante, até para que nós nos coloquemos, nós possamos dizer o que está acontecendo com a gente, ou a nossa opinião sobre os fatos da vida. Então isso é um processo absolutamente salutar, digo até que necessário, né? E existem todos os tipos possíveis de conversa, né? A verdade é essa. Então tem desde aquelas conversas que são aquelas triviais do dia a dia, em que a gente fala coisas peculiaridades da nossa vida, episódios, acontecimentos, enfim. Isso é muito comum, né? A todo instante nós estamos tendo esse tipo de conversação. Temos também aquelas chamadas conversas do tipo funcional, ou seja, são conversas que têm relação direta com a nossa profissão, ou então com algumas coisas pontuais que devem ser feitas dentro do nosso dia a dia, enfim. Tem aquelas conversas que a gente poderia chamar de conversas mais íntimas, né? Aquelas conversas em que há um aprofundamento maior, ou a pessoa quer desabafar, a outra também se propõe a ajudar. E também tem, infelizmente, entre outras, estou dando alguns exemplos aqui, mas tem aquelas outras conversas que são conversas mais densas. São conversas, oi Larissa, querida, são conversas que elas são maledicentes, são conversas em que as pessoas falam mal das outras, ou então estão sempre reclamando, conversas num nível assim muito mais denso, né? Então o que a gente sempre deve lembrar é que qualquer ação nossa, seja ela qual for, gera uma energia. Então essa energia, bom dia Márcia Moraes, querida, um beijo no Arthur. Qualquer ação nossa emite uma energia, qualquer ação. Então são energias que impactam a nós, obviamente, em primeiro lugar, porque a partir de nós é que essa ação está sendo realizada, e obviamente vai impactar as pessoas no nosso entorno, ao nosso redor, né? Então essas energias naturalmente vão provocar ou um bem-estar ou mal-estar. Então, como nós estamos conversando aqui em relação à conversação, ao tipo de conversa que nós
em que nós nos envolvemos, é importante que a gente comece a analisar, como é a proposta hoje, qual é o teor dessas nossas conversas, né? Qual é a qualidade da nossa conversa. Como eu falei, existem aquelas conversas que são do dia a dia, triviais, né? Coisas que são amenas, que são importantes. A gente trocar ideia, falar de coisas, né? Da vida, coisas que estão acontecendo no nosso entorno. Isso é muito importante, necessário, como eu já falei, tá? Mas existem alguns tipos de conversas que elas são extremamente danosas, provocam muito mal-estar. E é sobre essas que a gente foca hoje, né? Quando que nós acabamos promovendo esse tipo de energia densa a partir do tipo de conversação que a gente está tendo, né? Oi, meu amor, Isabela, linda, minha filha. Então a nossa conversa ela é determinante para o impacto que vai ser gerado no nosso entorno. Então a gente vive uma vida realmente muito doida, muito louca, né? Nós estamos envolvidos por diferentes tipos de situações, como o Marcelo está falando ali, política, e seja política, seja futebol, seja religião. Bom dia, meu amor. Então existem vários tipos de conversas que, se a gente não tomar o devido cuidado, nós acabamos nos envolvendo numa vibração muito carregada. Muito carregada. Então, como eu estava falando, existem pessoas que, quando se aproximam de nós, elas têm uma tendência natural a conversar sobre determinados tipos de assuntos, e são assuntos às vezes muito densos, uma miragaia, queridão. Então isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Não que a gente vá se afastar dessas pessoas, não, mas nós podemos perfeitamente mudar o padrão daquela conversa. Então são pessoas que às vezes são muito negativas, são pessoas que são muito pessimistas, são pessoas que chegam e já estão reclamando de tudo, ou são pessoas que chegam falando baixaria, ou falando de violência. Então são conversas que, na verdade, elas não produzem nada de positivo. E muito pelo contrário, são conversas que elas produzem até muita coisa ruim, até mesmo para nós. Quantas e quantas vezes nós saímos de determinados tipos de conversa, né? Saímos às vezes assim angustiados, nós saímos atormentados pelo padrão vibratório daquela conversa que foi feita ali. Então é claro que a gente precisa ter esse cuidado, até para que não parta de nós esse tipo de conversa, né? Se a gente não tomar o devido cuidado, a gente está toda hora falando de alguma coisa que afete negativamente as pessoas. Ou a gente está falando mal de alguém, ou está falando de violência, ou está falando que fulano isso, que fulano aquilo. Ou seja, isso gera uma condição muito negativa. E é exatamente isso que nós devemos ter o cuidado, tá? Porque, como eu falei, afetamos-nos e afetamos outras pessoas. Isso aí é uma lei da natureza que faz parte, né? Todos nós estamos envolvidos nisso. E o espírito Joana de Ângeles, no capítulo 7 de um dos livros dela, chamado Episódios Diários, aí tem um trechinho que trata, o capítulo 7 trata dessa questão da conversa. Tereza Cristina, querida, né? Então o nome do capítulo é Conversações Infelizes. Então ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, ó: quando te vejas envolvido pelo clima das conversações nefastas, aquelas maléficas, né? Muda de assunto. Propõe um tema diferente, conciliador, edificante, substituindo a vulgaridade e o pessimismo, que deve dar espaço ao conhecimento da beleza e da verdade. As conversas vis, elas envenenam aqueles que as sustentam, enquanto menosprezam vidas de outros que vivem situações difíceis, buscando superá-las com muito sacrifício.
Seja a tua palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação, gerando otimismo e fraternidade a todo momento. Então é claro que nós temos, como eu estava falando aqui no começo, a gente tem aquela nossa conversa, né? Aquela abobrinha que às vezes a gente fala de uma coisa, de outra. É uma coisa que é até necessário, é agradável, faz bem, né? Agora, o grande problema é quando essa conversa ela migra, ou então ela passa a ter esse caráter danoso, maléfico muitas vezes. Então nós devemos fazer essa introspecção, essa análise, como sugere a Joana de Ângeles aqui, que nós tenhamos a coragem, muitas vezes é preciso coragem, que em determinado momento de uma conversa que esteja sendo travada ali, nós tomemos a iniciativa de mudar o assunto daquela conversa. Se é uma conversa que estão falando mal de uma pessoa que não está presente, por exemplo, isso é uma coisa infelizmente muito comum, né? Ou seja, a pessoa não está ali para se defender, então que nós tenhamos assim a postura de chegar e mudar a conversa. Não necessariamente até chamando a atenção das pessoas que estão fazendo aquilo, mas introduzir um outro tema de forma sutil. A gente muda o direcionamento daquela conversa. A gente passa a dar àquela conversa um outro estado, um outro espírito, uma outra dimensão, uma coisa mais leve, uma coisa que seja positiva, como ela fala aqui, alguma coisa que vai gerar gentileza, vai gerar esperança. Então, se nós jogarmos álcool naquele fogo que muitas pessoas trazem para nós através das suas conversas, nós vamos piorar o quadro. E vamos nos sentir angustiados, vamos aumentar o nível de angústia, de revolta, de pessimismo daquelas pessoas. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter esse cuidado. Agora, claro, existem algumas conversas que elas são densas, porque estão sendo resolvidos ali pendências, problemas. Não tem como a gente escapar disso. Agora, aquela conversa do dia a dia, a gente precisa sim ter uma postura de autopreservação, né? Então, se eu já chego no meu grupo, né, falando de uma desgraça, falando de uma violência, ou reclamando das coisas da vida, reclamando do preço das coisas, reclamando do político tal, político A, B ou C, é algo que efetivamente não vai proporcionar nenhum bem-estar. Agora, existem conversas que são densas, mas que através da maneira como a gente se coloque, ela vai sim proporcionar bem. Às vezes é uma conversa que a gente precisa ter séria com alguém para despertar, talvez, ou para falar alguma coisa que seja importante. Então aquilo é necessário, então aquilo ali vai estar provocando um bem. Então, quando a gente propõe a fazer uma análise do teor das nossas conversas, é exatamente isso. O que aquela conversa vai de bom proporcionar? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tirando, claro, sempre a gente fala isso, aquelas do dia a dia, né, que a gente conversa, que são aquelas conversas superficiais, em que ninguém fala mal de ninguém, mas se fala das coisas da vida. Isso é absolutamente natural e, como eu falei no começo, salutar. Agora, tem umas que a gente precisa estar atento, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar contribuindo para aumentar um estado que às vezes já está muito deteriorado. Então essa é a reflexão de hoje, né? Mais uma aí para a gente levar em consideração, porque acho que vale a pena. Tá bom, gente? Um grande beijo para todos vocês, uma semana maravilhosa, vem aí um feriado da Semana Santa, mas na segunda-feira que vem estamos aí, firmes e fortes. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês e até lá.